Os alunos, eu sou a professora Ana Paula de Carvalho e essa é uma aula sobre sistemas coloniais europeus, a América colonial. Boa aula a todos. A motivação para explorar novos territórios surgiu a partir de interesses do mercantilismo em busca do capital, produtos e de colônias. Então, o mercantilismo vai ser uma das motivações para a exploração de novos territórios. O mercantilismo era a principal base do absolutismo, em que tinha por característica o acúmulo de metais preciosos. A burguesia, os nobres e o clero dava todo apoio ao rei, que com a submissão dos camponeses e artesãos acumulava metais preciosos, ou seja, riqueza. Agora nós iremos falar da exploração colonial, que teve basicamente dois tipos. Então, o sistema colonial europeu ele foi baseado na exploração e no povoamento. Esse sistema se desenvolveu principalmente na América entre os séculos XVI e XVIII. Iniciou-se com as grandes navegações de Portugal e Espanha. A motivação para explorar territórios surgiu a partir do interesse do mercantilismo em busca de capital, produtos e de colônia. A exploração colonial teve basicamente dois tipos: a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Então, nós vamos falar desses aspectos. A colônia de povoamento aconteceu principalmente na América do Norte, mais especificadamente nos Estados Unidos e no Canadá. Tinha uma organização econômica social e não buscava explorar as riquezas, mas sim estabelecer um novo lar com semelhanças às origens europeias. Né? Então, vai ter as diferenças, colônia de exploração e colônia de povoamento. Nas colônias de exploração, teve a produção agrícola em grandes propriedades para exportação. O trabalho era escravo, né, de índios e negros. O pacto colonial era rígido, existia monocultura. Hoje, são países pobres, países de clima tropical, e a primeira coisa que se construiu foi uma cadeia nas colônias de exploração. Colônia de povoamento. Primeiro, em pequena escala, o consumo ele era interno, né, a questão da produção. O trabalho ela era livre e assalariado. A ausência de pacto colonial, policultura, países ricos, subtropical, e a primeira coisa que eles construíram foram escolas. Então, colônia de povoamento aconteceu principalmente na América do Norte, né? E aí eles viviam semelhante às origens europeias. Então, eles estavam ali no território para, além de explorar a riqueza, povoar aquele lugar. Então, não era interessante desgastar todo o solo ou pegar toda a riqueza, tá? Colônia de exploração foi predominante na América do Sul. Era baseado na mão de obra escravista e na monocultura. As colônias de exploração eram dependentes da metrópole. Como exemplo de colônias de exploração, podemos citar o Brasil e o Haiti. As colônias da América do Sul exploravam pau-brasil, açúcar, café, minérios e outros recursos. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Significa dizer que os portugueses vinham para o Brasil, exploravam o pau-brasil, por exemplo, e toda a riqueza acabava ficando na metrópole, que era Portugal, tá bom? E aí nós vamos para outro ponto da nossa aula, que é a colonização da América Espanhola. Então, essa colonização da América Espanhola, ela vai ocorrer no século XV, né, em 1492. E aí tem um poeta, o Pablo Neruda, ele vai falar que a colonização na América Espanhola se deu através da fome, cruz e a espada. Os conquistadores, eles, por exemplo, Colombo, né, era um navegador genovês a serviço da Espanha, e aí teve outros exploradores, como o Pizarro e o Cortés. Existiam civilizações nesses territórios, por exemplo, os astecas no México, que foram dominados pelo Hernán Cortés. Havia também os maias e os incas. E aí tem
esse mapa ilustrando os povos pré-colombianos. Então, tinha os índios americanos, os astecas, os maias, os índios brasileiros, os incas, né? Dentre outros povos. Agora nós iremos falar do Hernán Cortés. Cortés, podemos dizer que a conquista foi uma conquista muito fácil devido a uma série de fatores, né? Então, vamos lá. Superioridade tecnológica, ajuda de aliados locais, subjugados dos astecas, doenças como gripe, varíola, sarampo e etc., a crença no fim do mundo, né? Fim do último sol e a chegada de deuses, e a conquista ocorreu em 3 anos, tá? Então, os enganos decorrentes das crenças religiosas e culturais. Os incas e os astecas, por exemplo, acreditavam que seus deuses um dia voltariam. O Hernán Cortés, ele vai dominar o Império Azteca, né? E aí, voltando à situação, observando a imagem, nós podemos ver que o Hernán Cortés, quando ele chegou ao território azteca, ele foi confundido com Deus, porque imagine que esses povos da América pré-colombiana nunca tiveram contato com povos de outro continente. Então, quando o Hernán Cortés, ele chegou no mar, na embarcação, o barco lá no fundo, eles associaram que eram montanhas flutuantes, segundo a crença deles. Um dia, esse Deus que iria salvá-los de toda a miséria e problemas que estavam acontecendo, ele viria numa montanha flutuante, então eles associaram as embarcações com essas montanhas flutuantes. Eles não conheciam um cavalo, né? Então eles associaram os cavalos com esses deuses. O Hernán Cortés, quando ele saiu da embarcação, ele saiu montado no cavalo dele, e esses deuses reluzeriam mais que a luz do sol. Então, a armadura do Hernán Cortés brilhava muito. Então, os astecas, eles vão pensar que o cavalo e o cavaleiro era uma coisa só. Então, eles vão ter essa situação decorrente dos enganos, né, da crença, do que eles acreditavam, né, decorrente das crenças. O Hernán Cortés, ele vai aproveitar essa situação, né, enganos decorrentes de crenças religiosas e culturais, e ele vai aproveitar e vai dominar o Império Azteca. E a colonização espanhola, a gente pode falar que a sociedade ela era dividida, né, no topo da pirâmide social vinham os chapetones, que eram os espanhóis, de altos cargos e privilégios, tinha os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis, nascidos na América, né? Então, eles eram a elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos, que era a Câmara, né, que era o poder local, os mestiços, que eram os artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, e os índios e negros, que eram discriminados e explorados. Eles formavam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e minas. A colonização espanhola, ela vai ter uma organização econômica que vai ser a mita, a encomienda, né? A mita era o trabalho obrigatório nas minas e terras dos colonos. A encomienda, os nativos, eles eram distribuídos pela coroa aos colonos para trabalhar como servos. Eles eram obrigados a se converterem à fé católica. A casa de contratação era responsável pela arrecadação de impostos e fiscalização, e tinha um regime de porto único, criado para diminuir o contrabando de ouro. O sistema criou portos responsáveis pela saída e entrada de produtos na América. Sobre a colonização portuguesa, o processo de colonização no Brasil foi consequência do já desenvolvido processo de expansão marítima realizada pelos portugueses, como nós havíamos falado na aula anterior. A extração do pau-brasil nas regiões litorâneas do país foi a forma de exploração, né, imediata que eles encontraram no período para obter lucro, né, rápido e imediato. A coroa decide colonizar a América devido à presença constante de outros europeus no litoral do Brasil interessados no pau-brasil. Então, para diminuir esses riscos, né, de exploração de outros europeus no território, a coroa decide colonizar
a América, né, o Brasil. Os portugueses tinham desenvolvido nas Ilhas Atlânticas o cultivo de cana-de-açúcar. Essa lavoura oferecia bons lucros, pois o açúcar era muito valorizado pelas elites europeias daquela época. O litoral nordestino oferecia as condições ideais para o cultivo da cana, né, o clima quente e úmido e a presença do solo de massapé. Assim, a partir do século XVI, o açúcar tornou-se o principal produto de exploração na América Portuguesa. E aí, no ano de 1530, o expedicionário Martim Afonso de Souza fundou o primeiro centro de exploração colonial no litoral do atual estado de São Paulo. Essa primeira ocupação deu a origem à Vila de São Vicente. E aí tem a questão também das capitanias hereditárias, que eram grandes extensões de terras que eram doadas aos nobres, burocratas ou comerciantes influentes dentro da corte lusitana. Então, o rei de Portugal, quando ele decide colonizar o Brasil de fato, ele precisa de pessoas para cuidarem desse território, né? Então, ele vai fazer a doação dessas capitanias hereditárias, mas algumas capitanias hereditárias nem serão o donatário. O capitão donatário, ele nem vai se apossar desse território, né? Ele nem vai chegar a conhecer, então várias não irão prosperar, tá? Apenas algumas darão certo. Isso nós iremos falar na próxima aula. E aí vai ter os missionários da Ordem de Jesus. Os padres jesuítas vinham para o Brasil com o objetivo de catequizar as populações nativas e, por meio de suas ações, acabavam dando uma justificativa religiosa à presença dos portugueses em terras distantes. Então, a religião sempre vai estar presente nesse discurso de exploração, de escravização, né, discurso que já conhecemos. E aí tem algumas imagens do Brasil, né, da exploração. E, para finalizar, a Era do Brasil Colônia teve fim no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Então, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês.